E se toda a tua vida fosse controlada através de telas e até teus pensamentos pertencessem ao líder político atual? Oi, gente, aqui é a Gisele. O vídeo de hoje é a resenha de 1984 do George Orwell. Esse livro, que foi publicado em 1949, se propunha a ser uma distopia futurística. Parece que ela realmente chegou, né? Nós estamos aqui vivendo aparentemente o que Orwell previu. Assim como seu filho falou em uma reportagem em 2017, o mundo se encaminhou para que o Orwell descrevia. Gente, é bizarro o quanto que esse livro permanece atual. Eu sempre tive assim um bloqueio com clássicos, e desde que eu criei o canal que eu passei a ler mais esse tipo de livro, eu tô cada vez mais encantada. Eu já li A Revolução dos Bichos desse mesmo autor e eu achei fantástico, mas esse livro aqui, por ter esse conteúdo político de forma mais densa, ele acaba sendo ainda melhor. O George Orwell, ele foi um escritor, ensaísta britânico, e ele lutou realmente pelo que ele acreditava, ele se colocou ali à frente, e ele utilizou de suas obras para criticar governos totalitários. Considerando que a Segunda Guerra Mundial teve fim em 1945 e que esse livro foi publicado 4 anos depois, ele desenvolveu as suas histórias ali naquele período entre guerras, né? Ele viveu nesse período. E é até difícil a gente entender como que era o seu posicionamento político quando a gente tenta comparar com o tipo de política que nós temos nos dias de hoje. Durante esse período, não era tão comum as pessoas defenderem a democracia, mas o Orwell ele era totalmente contrário ao totalitarismo, que é um tipo de regime que surgiu após a Primeira Guerra Mundial. Os historiadores, inclusive, apontam que ela é uma consequência, né, das destruições ali que esses conflitos causaram. Tanto é que as características básicas do totalitarismo se inspiram no fascismo, no nazismo e no stalinismo. Tendo tudo isso como base, a gente entra agora no enredo do livro. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Aqui nós estamos em um mundo distópico totalmente diferente do que a gente conhece atualmente. E o mundo é dividido em Eurásia, Lestásia e Oceania. O nosso protagonista ele está situado aqui na Oceania, que é o que nós conhecemos como Londres, ficaria mais ou menos ali naquele local no mapa. Essa narrativa ela se passa ali num pós-guerra, as pessoas estão vivendo em um governo totalitário e o líder político é o Grande Irmão. Inclusive, você sabia que foi esse livro aqui que inspirou o Big Brother? Através de uma narrativa em terceira pessoa, a gente vai acompanhar o dia a dia do Winston. Ele trabalha no Ministério da Verdade e aqui tudo é irônico. Nós temos o Ministério da Verdade, que é onde o Winston trabalha, que muda as notícias ali para poder se adequar ao que o Grande Irmão quer, ou seja, ele cria as fake news, mas não só isso, ele também altera as promessas, né? O que o governo falou que iria fazer, que iria alcançar. Caso eles não consigam, ele simplesmente altera o que foi prometido para que eles fiquem ali dentro da narrativa que eles estão criando. E isso é bizarro, principalmente nos dias de hoje. Temos também o Ministério do Amor, que é aquele encarregado de se livrar das pessoas que estão dando trabalho para o partido. Nós temos também o Ministério da Paz, que era responsável pela guerra, e o Ministério da Pujança, responsável pelas questões econômicas. A narrativa começa e a gente passa a acompanhar o dia a dia do Winston. Ele tem uma vida bem monótona, sai de casa, vai para o trabalho, chegando lá ele recebe as atividades dele do dia, que são basicamente papeizinhos em que tem as instruções de qual notícia ele precisa alterar. Então ele faz a leitura ali da notícia correta, faz a mudança para o que o partido quer e ele destrói esse papelzinho que ele recebeu e assim aquilo nunca existiu. Mas a partir disso ele passa a se questionar se realmente essas decisões do Grande Irmão é o correto. Ele começa a ter lembranças de pessoas que aparentemente foram executadas, mas que ele vê essas pessoas andando nas ruas. Então, o que realmente está acontecendo ali? Só que ele tem um grande problema aqui. Até os pensamentos são monitorados pelo partido. Através de teletelas que ficam instaladas em todos os locais, inclusive dentro da sua casa, eles ficam fazendo as propagandas deles, né, propagandas políticas, e lhe vigiando. Então, por exemplo, há uma cena em que ele está se exercitando, tem o horário ali do grupo dele,
da idade dele, que você faz os exercícios em casa mesmo. Tem uma mulher que está instruindo e caso você esteja fazendo de forma errada, ela consegue te corrigir, porque o grande irmão tudo vê. Então, se ele não pode nem em pensamento questionar o partido, como que ele vai conseguir ir de encontro? Como que ele vai conseguir tentar descobrir o que está realmente acontecendo? É aí que ele passa a buscar em outras pessoas alguma semelhança, ele começa a buscar reconhecimento, que alguém olhe para ele de uma forma que diga que também está questionando aquilo que está acontecendo. E está todo mundo se preparando para um grande evento que são os 2 minutos de ódio, que é um período em que durante 2 minutos você pode xingar, você pode quebrar, você pode fazer o que você quiser. E isso é um evento em que todo mundo participa e que é super esperado e que todo mundo gosta de estar ali. E ele percebe que ele não se sente assim. Então, ali nas pessoas que trabalham dentro do ministério, ele fica olhando, ele vai buscando e ele vê no O'Brien, que é um hierarca lá do partido, talvez uma fonte ali de inspiração, porque ele está extremamente desmotivado, sabe, desesperançoso, que esse é o sentimento do livro todo. Parece que o autor ele queria passar pra gente o sentimento daquela época, né, ali do período entre guerras em que as pessoas não viam saída. É nesse momento que ele encontra a Júlia, a nossa outra personagem aqui, que também tem um ponto bem importante, e eles dois vão passar a se comunicar ali de uma forma bem misteriosa e cautelosa, e aí eles descobrem que eles têm alguns pontos em comum, principalmente que eles não concordam com a forma como o grande irmão governa. Há um trecho aqui na parte 1 desse livro, no capítulo 3, para quem tem essa edição, está na página 45, que é impossível a gente ler, né, em 2022 e não relacionar com o que está acontecendo atualmente no mundo. Winston não conseguia se lembrar de jeito nenhum de uma época em que seu país não estivesse em guerra, mas era evidente que existira um intervalo bastante prolongado de paz durante sua infância, porque uma de suas memórias mais antigas era de um ataque aéreo que aparentemente pegara todo mundo de surpresa. Talvez fosse na época em que Colchester fora atingida pela bomba atômica. Ele não se lembrava do ataque em si, mas lembrava-se da mão de seu pai apertando a sua enquanto os dois desciam. Desciam correndo para chegar a algum lugar profundamente enterrado no chão, dando voltas e mais voltas numa escada em espiral que retinha debaixo de seus pés e que acabou cansando tanto as suas pernas que ele começou a choramingar e os dois foram forçados a parar para descansar. A mãe, com seu jeito lento e desconectado, vinha logo atrás deles. Trazia sua irmãzinha no colo, ou quem sabe fosse apenas uma trouxa de cobertores que ela carregava. Ele não sabia muito bem se a irmã já havia nascido àquela altura. Por fim, havia chegado a um lugar barulhento, entupido de gente que ele percebera ser uma estação de metrô. Se você está acompanhando as notícias recentes, você deve ter visto que foi exatamente assim que aconteceu os ataques aéreos lá na Ucrânia. Então, além da gente acompanhar essa busca dele, né, por resposta, por confronto, nós vamos também reviver um pouco do passado e tentar entender como que o mundo chegou na situação que está. Atualmente ele mora só, ele não sabe o que aconteceu com o pai, com a mãe, nem com essa irmã. E as pessoas são meio sozinhas, sabe? São meio solitárias mesmo. Os casamentos eles são baseados em apenas gerar filhos para que os filhos virem marionetes do partido. As crianças são ensinadas a identificar pessoas que podem estar tendo pensamentos ali contrários ao do partido e a entregar essas pessoas, inclusive se elas forem seus pais, para que eles sejam interrogados. O que eu posso dizer, além disso, sem entregar tudo, é que o livro é um pouco lento, até mais ou menos metade. E eu estava achando isso bem estranho, porque eu estava esperando o que ia acontecer, até que finalmente muita coisa começa e não tem fim. E ele vai se desenrolando de uma forma que eu não esperava e é bem chocante. Eu não digo que é um livro pesado assim, acontecimentos do tipo morte e enfim, que tenha muitos gatilhos, mas ele é um livro politicamente denso, que vai trazer assuntos e reflexões que são muito importantes, mas que são sim um pouquinho mais ali trabalhadas, que a gente precisa de um pouquinho de tempo para ler e absorver tudo que está aqui. Nessa minha edição, o livro tem 414 páginas, é a da Companhia das Letras, e tem tradução do Alexandre Rubner e da Heloísa Já. Eu gostei bastante dessa leitura, eu realmente não esperava o que aconteceu
aconteceu aqui. Eu curti muito a narrativa, a forma como Orwell ele conta pra gente, porque em A Revolução dos Bichos, por ser uma fábula, ela é bem mais simples, inclusive, de ler e de compreender do que aqui, né, no seu romance. Mas eu achei, assim, incrível, sensacional, recomendo muito, mas digo pra você ir com calma, porque não é um livro pra ser lido rápido. Eu acho que nem tem como, sabe, a gente ler ele assim tão rapidamente, porque você vai fazendo relação com o que tá acontecendo e parece que vai ficando cada vez mais difícil continuar a leitura. Se tu chegou até aqui nesse vídeo, eu vou te pedir pra curtir, enviar pra algum amigo, comentar o que tu achou. Eu espero ter te motivado, te incentivado a fazer a leitura. Eu vou deixar aqui no card a minha resenha da Revolução dos Bichos, tá bom? Que eu acredito que tu vai gostar também, e a gente se vê aí no próximo vídeo.